Olá, querido irmão, minha irmã, bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Partilha Entre Irmãos. Estamos juntos aqui, eu, Padre Antônio José, minha irmã de comunidade, Laura Beatriz, estamos juntos para conversar um pouquinho mais sobre coisas boas, para animar o seu coração, encorajar você nesse dia, no meio das batalhas que você está vivendo. Eu não sei quais são, talvez sejam difíceis, mas o Senhor conhece cada uma delas e Ele sabe de tudo que você precisa para ir até o fim e para se manter fiel. Então, estamos junto com você no meio das suas lutas para partilhar um pouquinho da palavra de Deus e aprender um pouco mais. Aprender é bom, né, Laura? É bom. Ele falou, Jesus falou, aprendei de mim, né? Então, pois eu quero. Aprender Eu quero aprender. É muito bom. Não podemos virar aquelas pessoas que acham que já sabem de tudo, Ai, né? não, Não, eu já sei como é que é. Não, eu já sei como é que é. Deus me livre. Coisa horrível. Mas coração de aprendiz toda a vida. Aliás, a palavra discípulo significa aprendiz. Então, ser discípulo significa estar sempre disposto a aprender. Então, acho que nós temos alguma coisa boa para aprender hoje. Temos sim. Laura, daqui a alguns dias a gente vai estar comemorando a festa de uma pessoa muito simpática. Na verdade, a gente sabe muito pouquinha coisa sobre ela, mas o que a gente sabe é muito bom. Ela é irmã de alguém que ficou mais famoso. Então, é que nem aquelas histórias, né, que tem em família, às vezes o pai e a mãe, né, antes do filho nascer, são o fulano e a beltrana. Depois que o filho nasce, né, é o pai do fulaninho, é a mãe da ciclaninha, né? Às vezes, dependendo do grau de bagunça que a criança faz na escola, né? Todo mundo conhece a mãe do Chiquinho, né? Mas ninguém sabe o nome dela, mas é a mãe do Chiquinho, que só Jesus, misericórdia, né? Pois é, essa pessoa de quem a gente está falando, que é Santa Escolástica, que a igreja celebra no dia 10 de fevereiro, é irmã de São Bento. Ele ficou mais famoso. Ela é irmã gêmea? Pois é, a tradição diz, são coisas que a tradição diz, de que ela era gêmea de São Bento. Bom, a gente não sabe quase nada dela, de verdade, né? A gente sabe que desde muito pequena ela foi consagrada a Deus, portanto recebeu naquele tempo, né, o véu das mulheres que tinham a sua virgindade dedicada a Deus. Essa prática, no tempo em que São Bento nasceu, e portanto Santa Escolástica, né, ali pertinho, no tempo em que eles nasceram, essa prática estava caindo, que era a prática de dedicar crianças, de modo especial meninas, a Deus muito novinhas, e dar a elas o véu das virgens, que na igreja primitiva tinham um lugar de honra muito especial. Mas o fato de Santa Escolástica, São Gregório Magno, que é quem escreve a vida de São Bento e faz esse comentário, né, o fato dela ter recebido esse véu de consagração ainda muito novinha, indica pra gente que a família deles era uma família muito devota a Deus, porque dedicou a sua filha a Deus muito jovem, né, muito cedo. A gente não ouve falar de Santa Escolástica, pelo menos São Gregório, que dá pra gente as indicações sobre a vida de São Bento, não fala dela até praticamente o momento da sua morte. Mas o quadro que São Gregório pinta dela é de que ela era uma mulher dedicada a Deus, que devia viver numa comunidade de mulheres com a mesma consagração. E possivelmente uma comunidade que existia no final da sua vida, bem pertinho da comunidade que São Bento havia fundado em Monte Cassino, lá no alto no norte, Você já esteve lá, Laura? Não, Padre Laura, um Antônio. dia a gente vai lá, Laura. Ai, amém. Laura, olha, é um dos lugares mais queridos do mundo para mim, porque é mesmo, bonito. É no alto de uma pirambeira. É um monte, é um morro. Monte Cassino? Fica numa região que é um vale, e Monte Cassino é um monte, né, no meio daquele grande vale. Então você enxerga longe quando você está lá em cima. Monte Cassino tem um lugar da abadia, que hoje está edificada lá, que é muito linda, né? Tem um lugar que é como se fosse um mirante. E esse mirante fica no alto do monte, fica debaixo de umas
né, uma passarela com umas colunas, e dali, se o tempo estiver bonito, com sol, você vê até... E o lugar é tão lindo que esse lugar, esse mirante, é chamado de Janela do Paraíso. Uau, Padre Antônio! Porque parece que você vai ver o paraíso. Não. É lindo. Então, São Bento aproveitou umas edificações que havia lá em cima de um antigo templo pagão. Você sabe, São Bento viveu no século V para o século VI. Foi um tempo de muita dificuldade naquela região que hoje é a Itália. E se aproveitava tudo da antiguidade, principalmente no que se refere a construções. Então, era um tempo de escassez, era um tempo de mão de obra difícil, era um tempo, enfim, tudo concorrendo para complicações. Então, quando você tinha um lugar onde havia alguma coisa antiga, mesmo que estivesse em ruínas, que pudesse ser aproveitada, aproveitava-se. Então, no alto de Monte Cassino, havia um templo pagão, que no tempo de São Bento não estava totalmente abandonado, tinha gente que ainda frequentava lá, mas que já não tinha o esplendor de antes. Então, São Bento aproveitou tudo aquilo para construir o mosteiro dele. E a gente imagina que isso já é na segunda parte da vida de São Bento como monge, né? Primeiro ele viveu num outro lugar, então já no final ele foi para lá. Então imagina-se que Santa Escolástica tinha uma comunidade de virgens consagradas próximo dali. De tal maneira que ela e São Bento tinham feito um trato de que uma vez no ano eles iriam se encontrar para conversar sobre as coisas de Deus. Então, esse trato estava valendo. Então, uma vez no ano, não sei como é que funcionava lá a marcação da data, mas eles se encontravam. São Bento descia de Monte Cassino, Santa Escolástica subia um pouco e no meio do caminho eles se encontravam num lugar que até hoje, óbvio, é por tradição, não se tem clareza nenhuma de que era ali. Hoje tem uma capela ali, mas num lugar onde devia haver uma edificaçãozinha, onde eles podiam passar o dia e fazer uma refeição juntos e conversar sobre as coisas de Deus. Pois São Gregório Magno, que é o, entre aspas, biógrafo de São Bento, diz que num ano, que foi o ano da morte de Santa Escolástica, ela pressentia que tinha chegado o momento da morte dela. Então, Santa Escolástica viveu lá aquele dia de partilha com São Bento, mas ela queria ficar um pouquinho mais com ele. Ela não queria que a despedida fosse muito rápida. E São Bento tinha escrito na regra dele que, a não ser que os monges estivessem em viagem para um lugar longe, eles não deveriam passar a noite fora do seu mosteiro, ou pelo menos de algum mosteiro. E São Bento, São Gregório diz que ele nunca escreveu, nunca ensinou nada que ele próprio não fizesse. Então, se ele tinha feito aquela regra valia em primeiro lugar para ele. Santa Escolástica disse, olha, meu irmão, esse ano não vai embora agora não, vamos ficar por aqui, vamos passar a noite conversando. E aí São Bento deu um puxão de orelha. Como é que você quer que eu, sendo monge, passe a noite fora do mosteiro? Você não sabe que eu escrevi, que não pode. Não, de jeito nenhum. E São Bento rechaçou na hora. São Gregório Magno diz que Santa Escolástica não ficou discutindo com São Bento. Ela inclinou a cabeça na mesa onde estava e começou uma tempestade tão grande que São Bento não pôde nem colocar o pé do lado de fora da casa onde eles estavam, né? E até hoje, uma das figuras, das pinturas mais bonitas medievais que existem da vida de São Bento são pinturas que mostram ele em pé, querendo sair, Santa Escolástica de cabeça baixinha assim. Então não deu para ninguém sair, começou raio, trovão, chuva. São Bento se virou para ela e disse, minha irmã, o que você fez? Porque ele percebeu que ela tinha parado de falar, tentando convencê-lo, e começou a rezar. E aí ela disse, olha, eu pedi a você e você não me atendeu, eu pedi àquele que pode mais e ele me atendeu. Então, pronto, resolvi. Se Deus atendeu, se Deus impediu que você volte para o mosteiro essa noite, vamos ficar aqui. Eles passaram a noite toda conversando sobre as coisas de Deus. São Gregório Magno coloca uma frase linda que eu acho que pôde mais aquela que amou mais. Uau. Pôde mais aquela que amou mais. E 3 dias depois, Santa Escolástica morreu. São Bento, na cela dele, que ficava virada
na mesma direção desse lugar que eu falei que hoje é chamado de Janela do Paraíso, São Bento viu, né, teve uma visão no dia em que ela morreu, da alma de Santa Escolástica subindo ao céu como uma pomba branca, né? Por isso, qualquer imagem de Santa Escolástica, aqui no Mosteiro de São Bento, enfim, qualquer lugar que se vá, tem uma pombinha, né, nas mãos assim. E aí ele pediu que o corpo dela fosse levado e foi sepultado na sepultura que ele tinha preparado para ele, né? E de fato os dois estão sepultados até hoje na mesma sepultura, né? Mas eu queria chamar a atenção para esse detalhe. No fundo, é a única coisa que a gente tem mais assim detalhada da vida de Santa Escolástica. Não temos mais nada. Mas desse episódio a gente aprende um monte de coisa. Que mulher de oração incrível. Pois é. Que confiança em Deus maravilhosa, Padre Né? Antônio. A gente aprende um monte de coisa. A gente aprende sobre a certeza que ela tinha de que a oração é capaz de alcançar Amém. o que os nossos convencimentos humanos não conseguem. Não consegue. Né? A confiança em Deus, a confiança de que ela estava pedindo a Deus algo que era lícito e que Deus sabia que ela precisava daquele momento, né? Então, olha, eu pedi a você, você não me deu, eu pedi a quem manda em você. E depois, a própria frase que São Gregório diz, né? Pôde mais quem amou mais. É interessante porque quando a gente lê os diálogos de São Gregório, o que ele escreveu sobre São Bento, né? A gente tem a impressão de São Gregório estar pintando São Bento quase como alguém que nunca perde. Uhum. Né? Alguém que nunca é vencido por nada. Uhum. Ele não é vencido por circunstâncias, por dificuldades. São Bento só é vencido por Santa Escolástica. Né? São Bento só é vencido por uma irmã que precisava de compaixão, e ele talvez tenha aprendido nesse dia uma grande lição de compaixão, porque São Bento aparece no livro como um homem, sem dúvida, compassivo e tal, mas forte, né? Muito duro. Muito correto, né? Muito duro, muito... E, de repente, nesse momento, parece que ele talvez tenha aprendido com Santa Escolástica que compaixão é um ingrediente importante. E, na verdade, ninguém no livro de São Gregório, ninguém vence São Bento, só Santa Escolástica. Né? São Bento é visitado por um rei bárbaro que estava deixando o pessoal na Itália apavorado com ele e tal, e São Bento dá um conselho para esse cara: olha, você tá indo além da conta, hein, cara? E São Bento prevê a morte desse homem, e até a própria história, pelo que a gente entende do modo como esse cara viveu depois do encontro dele com São Bento, ele começou, ele não é que ele virou gente boa, mas ele se tornou menos cruel. Então São Bento não perde para ninguém, só para Santa Escolástica. Como se São Gregório quisesse dizer para a gente: olha, mesmo esse homem que é tão poderoso em milagres e tem tanta autoridade, ele teve que se render àquela que só tinha amor. Só tinha amor. Né? Eu acho que é uma lição importante, porque é engraçado, principalmente no nosso meio da renovação, a gente fala muito, né, do poder de Deus. Eu vim aqui, foi para buscar poder. Só que a gente esquece que o grande poder de Deus é o poder do amor. Uhum. Pode mais quem amou mais. Uhum. E se essa frase é verdade sobre Santa Escolástica, ela é perfeitissimamente verdadeira sobre Jesus Cristo. Uhum. A gente poderia ter um crucifixo e embaixo escrito essa frase, né? Pôde mais quem amou mais. Né? O amor crucificado de Jesus é o amor que salva a humanidade. Então, o poder de Deus é o poder do amor. O amor nunca perde. O amor nunca é vencido. Pode mais quem ama mais. E no fundo é assim. Né? Se a gente vê pessoas que foram martirizadas, né? Essas pessoas venceram porque amaram até o fim. Jesus venceu porque o mandamento do Pai, que era que ele nos amasse, ele cumpriu com fidelidade até o fim. Nada foi maior do que o amor de Jesus. O que foi maior do que o amor de Jesus? Nada. Então o amor dele venceu. Então vence, pode mais quem ama mais. A gente podia lembrar disso na casa da gente, né? Não vence
né? Não pode mais quem grita mais alto. Pode mais, vence quem ama mais. Porque amar em alguns momentos significa perdoar. E o perdão no fundo é o que vence tudo, né? Não sei quem eu estava lendo um dia desse, eu estou ficando velho, estou ficando esquecido pra caramba. Eu acho que foi o padre Cantalamessa, ele dizendo que o perdão é aquilo que rompe o círculo vicioso do rancor, da mágoa. Pois existem momentos em que o amor transformado em perdão vai ser a única coisa capaz de vencer uma situação que nenhum outro recurso pode mudar. Então, a gente lembrar disso, pode mais quem ama mais. E trazer isso para o dia a dia da gente, trazer isso para a vida da gente, né? Há momentos em que a gente não vai vencer confrontando, dando argumentos, a gente vai vencer pela oração. Né? Uma oração cheia de amor, uma oração cheia de compaixão. Então, Santa Escolástica, olha, pouquinha coisa que a gente sabe dela, mas vamos e venhamos. À primeira vista, um lugar improvável, um momento inadequado para orar, pois ela tinha uma vez por ano, né? E poderia, por aquele sentimento, aquele desejo, muito tocante esse exemplo dela, por aquele desejo grande dela permanecer com ele, de tentar insistir, seria normal, eu faria isso, eu faço isso. E, no entanto, a confiança dela em Deus, de reclinar a cabeça, e isso, assim, me toca profundamente como exemplo do que está faltando a mim fazer. Em tantas vezes em que eu insisto numa situação que não vai resolver nada se for no blá, blá, blá. Que beleza isso, né? De ela se recolher em oração. Como a gente precisa disso, como eu preciso disso, como cada um de nós precisa disso. Em momentos inesperados, a gente achar que a solução humana é essa, e, no entanto, a solução que ela encontrou foi se inclinar e buscar a Deus e clamar a Deus. Isso é muito tocante, Padre. E olha, Laura, se a gente for puxar por aí, tem umas coisas muito legais, né? São Bento tinha razões. Ele era o superior do mosteiro, ele queria dar exemplo. Quer dizer, ele não estava dizendo... Ele não sabia que ela ia morrer dali a 3 dias, nada. Então, Santa Escolástica não quis confrontar as razões dele, não quis colocá-lo contra a parede, nada. Em algum momento ela percebeu, olha, se eu continuar falando, vão ser 2 pessoas altercando e ele tem razões, ele tem motivos. Ela buscou a Deus. Senhor, o Senhor sabe o que é melhor, o Senhor vê mais longe. Então, a confiança dela também de que se o que ela tinha no coração fosse justo, Deus viria em socorro e ela não precisaria altercar com o irmão ali. Ela amava o irmão, ela queria que aquele momento fosse um momento bom. E, de repente, transformar aquele momento numa briga não ia ser nada do que ela queria. Esse é que é o problema, que às vezes a gente, sem perceber, acaba atropelando o negócio todo. Quer dizer, a gente quer ajudar as pessoas que a gente ama, a gente quer viver momentos bons com eles, só que a gente não percebe que tem um momento em que, se a gente continua falando, a gente vai altercar, a gente vai querer convencer o outro, a gente vai passar por cima das razões, dos motivos do outro, e, de repente, a última coisa que a gente queria, que era uma briga, vai acabar acontecendo. Né? Então, saber a hora de parar, saber a hora de calar. Isso é tão importante, principalmente em casa, em família. Né? A gente sabe a hora de começar a falar, mas às vezes não sabe a hora de parar. E a gente não dá tempo para que aquilo que a gente diz caia no coração das pessoas, para que dê algum fruto. A gente sabe, não, e aí a gente começa a cobrar, começa a cobrar. E parece que Santa Escolástica está dizendo para a gente também, olha, tem uma hora em que você já falou, basta. Basta. Senão você vai acabar atropelando tudo, vai acabar exasperando a pessoa com quem você está falando. Eu acho que eu faço isso de vez em quando. Padre Antônio, isso me lembrou muito essa ação de Santa Escolástica, daquele versículo que fala
orai em todas as circunstâncias, porque a gente, às vezes, tem os momentos específicos para a gente orar, mas ela orou numa circunstância toda especial. Então, eu me lembrei desse versículo, orai em todas as circunstâncias. O que você acha? Eu acho que é um pouquinho isso. Está em Efésios, né? Santa Escolástica não diz muitas coisas, mas a atitude dela faz Mulher um alerta. orante. Nossa. Pois é, faz um alerta para a gente. Peraí. Tem situações diante das quais, se eu continuo insistindo, eu consigo levar a coisa para o mais complicado. Tem situações diante das quais, se eu não sei parar, eu vou transformar tudo em briga. E por aí vai. Então, tem situações que aparentemente não são... Talvez a primeira lembrança minha não seja rezar, mas quem sabe talvez seja a coisa talvez seja a coisa mais sensata a fazer, né? Reclinar a cabeça como ela. Exatamente. Né? Quando você... E é interessante, né? Porque São Gregório diz exatamente que ela reclinou a cabeça. Né? E as pinturas medievais, e tem algumas muito bonitinhas, que são pinturas... a gente chamaria naif, né? Naif são pinturas bem singelas, sabe? Bem infantis, né? Mostram só o véuzinho dela e ela com a mãozinha assim, né? Que indica recolhimento, que indica que eu não estou olhando para as circunstâncias. Uma pessoa que ora assim, ela está recolhida em Deus. É claro que não é só um gesto de oração. Isso tem a ver com algo de vida, de coração. Né? Existem momentos em que a gente tem que parar de olhar para as circunstâncias, para o que está acontecendo, e a gente tem que se recolher. Né? Porque senão o coração da gente não fica em paz, a gente fica perdido nas coisas. Né? Então, acho que ela ensina para a gente coisas boas sobre oração. O versículo que você falou está onde, Laura? Efésios 6:18. Logo depois da armadura Logo depois da armadura. Pois é, porque o pessoal lê a armadura do cristão e não continua. Pois né? E não vai para frente. Então, depois da armadura do cristão, a Bíblia continua. Então, vamos lá. Efésios capítulo 6, versículo 18. E aí, o que diz a palavra de Deus aí pra gente? Nossa, já começa. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância, pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Nossa, num versículo, duas vezes a palavra intenso. Legal, né? Legal, né? Só que a gente tem que entender o que significa essa palavra, Laura, senão o pessoal vai pensar que intenso... É isso? Intenso significa eufórico, sei lá. Agora, intensidade na oração, de fato, me parece que é uma coisa importante. Eu gosto muito de alguns trechos do Evangelho nos quais se diz que Jesus se dedicava à oração. Tem um que diz que Jesus se entregava à oração. Jesus se entregava à oração. Eu acho que isso é intensificar a oração, ou viver uma vigília intensa. Não tem a ver com a aparência exterior, que pode ser efusiva ou pode ser, como de Santa Escolástica, de recolhimento. Né? Mas intensidade tem a ver com o modo como eu me envolvo com a oração. Jesus se dedicava à oração. Jesus se derramava em oração. As nossas orações podem ser muito corriqueiras, ou elas podem ser muito frias. E me parece que é disso que a palavra de Deus está dizendo que a gente deve fugir. Não quer dizer que todo dia dá para orar com um fervor, sim, usando palavras arrebatador, né? Mas não pode faltar entrega, não pode faltar rendição. Padre Antônio, intensificar, para mim, está me vindo agora também como, assim, aumentar o tempo, porque está me caindo assim agora, quer dizer, depois de um dos trechos mais fortes, se é que eu posso dizer, né? A armadura do cristão, que ensina a gente a usar as armas de Deus,
E se ensina a gente a usar as armas de Deus, é porque a situação está exigindo isso. Significa uma situação difícil. Logo o primeiro versículo depois podia, bom, acabou, eu usei a armadura de Deus. Mas aí São Paulo vem e fala, depois da intensificai as vossas invocações e súplicas. Então, depois de usar a armadura de Deus, aí é que eu preciso continuar, manter a oração. Nesse calor de 41 graus do Rio de Janeiro, que às vezes tem vontade, né? Que é normal, natural, não, ou está muito calor, hoje não dá para orar, Jesus, hoje está, deixa eu ficar aqui, minha cabeça está... E então me tocou muito com tudo isso que a gente está vivenciando aqui no Rio, essa palavra, esse alerta, né, que Efésios 6,18 nos fala. Olha, é tempo de intensificar as vossas invocações e súplicas. Invocação, me venho logo invocar o Espírito Santo. No fundo, se a gente parar para pensar, toda essa última parte do capítulo 6, São Paulo usa uma linguagem de combate. Por isso a gente chama de armadura do cristão, né? E por isso talvez também ele tenha mantido o tom. Intensifiquem as orações, intensifiquem as vigílias. Ou seja, vocês estão no meio de um combate. Não há lugar, não há espaço para frieza, não há lugar, não há espaço para mornidão, para acomodação. Uma pessoa que está combatendo, ela não pode se acomodar. Desculpe, mas não é a hora, né? Talvez São Paulo esteja nesse pacote todo aqui tentando dizer isso, né? Uhum. Eu entendo que ninguém consegue ficar psicologicamente em estado de alerta 24 horas por dia, Sim. até porque isso não faria bem para ninguém, né? Mas espiritualmente a gente não pode estar vulnerável ou desatento em nenhum momento. Do ponto de vista psicológico, essa hipervigilância, a gente sabe que ela é um problema, né? Coisa de gente ansiosa, isso pode causar esgotamento, ok. Mas do ponto de vista do espírito, uma vigilância saudável, uma vigilância atenta, como quem sabe que está num combate, como quem sabe que deve estar envolvido com Deus, né? Isso não pode faltar. Isso, do ponto de vista espiritual, não é prejudicial, pelo contrário, é necessário. Então, existe uma diferença muito grande entre essa hipervigilância de quem quer estar no controle o tempo inteiro, isso é uma coisa psicológica. Normalmente, pessoas ansiosas são assim. Só que esse controle no tempo inteiro é impossível, e querer isso adoece qualquer um. Então, existe uma diferença entre isso e a vigilância de quem sabe que está num combate, sabe que toda a sua vida é um combate. A gente deve estar atento, pronto para estar com Deus, para estar lutando juntamente com o Senhor contra tudo aquilo que é mal e que se levanta contra nós. Essa vigilância, essa atenção de coração, essa intensidade de vida espiritual, isso é bom, isso não pode se apagar. Porque o contrário também pode ser perigoso, né, Padre Antônio? Aconteceu, agora eu estou me dando conta que muitas vezes na minha vida, depois de um retiro incrível, fortíssimo, aí eu chego em casa, eu fiz isso. Não, agora chega, né? 2 dias de retiro, agora vamos lá, vamos descansar, vamos ver uma TV, vamos... E eu percebi que as consequências não foram muito boas. Eu achei que não. Descansar é como se fosse desligar de Deus, né? Isso é muito esquisito, né? Isso é muito esquisito, porque, na verdade, quando a gente fala de um retiro, é porque, no fundo, se cansou, é porque a gente estava empenhado de um jeito que não era muito o bom. A gente estava dependendo demais da gente, a gente estava contando demais com a gente, porque a presença de Deus não pode ser uma coisa que me cansa e que depois eu tenho que descansar dela. Eu sou o primeiro beneficiado, né, quando eu estou de fato na presença de Deus. Eu posso, se você foi a pregadora do retiro, pode ser que depois de um tempo você precise fazer um repouso vocal,
preciso fazer um repouso até de cabeça, porque você pode ter tido que falar muito e tal, mas isso não tem a ver com perder o estado de vigilância ou a Pois é. intensidade de comunhão com Deus. Uhum, São coisas diferentes, uhum. né? São circuitos diferentes, né? Então, isso a gente não pode perder. Por isso é que ele fala: orai em toda circunstância pelo Espírito. Exato. Pelo Espírito. Não quer dizer que não haja um movimento de ascese, ou seja, de esforço para que a gente ore, para que a gente... Mas isso não chega a causar um esgotamento psicológico. Quando causa, é porque a gente está fazendo de um jeito que não é legal. Não é no Espírito. Exato. Entendeu? Enfim, né? São João da Cruz passou por poucas e boas, essas coisas devem ter esgotado muito a ele, mas a vida com Deus dele, que era muito exigente, que ele se impunha como uma tarefa na qual ele estava intensamente envolvido, isso eu tenho certeza que não era motivo de esgotamento e de cansaço, era motivo de revigoramento para ele. Né? Então, mesmo o nosso esforço humano, quando o assunto é a oração, não é um esforço como o esforço que a gente faz para coisas meramente psicológicas que depois de um tempo gastam a cuca da gente. Né? É outro tipo de esforço, então não é uma coisa que esgota. Estar envolvido com Deus intensamente, crescer nessa comunhão com Deus, dedicar-se a Deus em oração, entregar-se à oração, essas palavras todas falam de algo, vamos dizer assim, que tem a ver com intensidade mesmo. Mas é uma intensidade bem entendida. Não é a intensidade na qual eu jogo a minha força. Sabe? É outra coisa, né? Eu hoje, eu estou ficando mais velho, né, Laura? Nós estamos, né, Laura? E eu hoje, mesmo querendo, eu não consigo ter o tipo de intensidade que eu tinha, por exemplo, quando eu pregava com 20 e poucos anos. Se eu tentar fazer a mesma coisa hoje, eu não aguento, não consigo. Eu fico olhando para como é que eu fazia aquilo. Eu acabava de pregar, eu estava encharcado de suor. Hoje eu não consigo. Eu prego conversando com as pessoas. Eu não sei se é melhor, eu não sei se é pior, mas eu não considero que eu estou pregando menos intensamente. Mas eu não estou pregando com o mesmo tipo de intensidade humana que eu colocava Física. antes. Tá. Mas o coração continua indo. Então, né, a intensidade é de outro tipo, né? Então, tomar cuidado, principalmente quem serve na igreja, quem trabalha, para não confundir as coisas e não achar que tem que berrar o tempo inteiro, ou então, se não conseguir berrar ou não quiser mais berrar, achar que não está dando mais conta, nem uma coisa nem outra. Né? A gente tem que ir naquilo que a gente faz, a gente tem que ser intenso, num bom sentido da palavra. Porque, do ponto de vista humano, também tem pessoas que são mais intensas, tudo está na hora da morte, e tem pessoas que são mais comedidas. Deus usa umas e outras. Né? Santa Teresinha não me parecia que era uma pessoa intensa. Não, né? Realmente não. E sei lá, mas tem outros santos que eram, né? Tem santos que, sei lá, que pregavam e que, né, São Vicente Ferrer era. Então, o pessoal tinha até medo, né? Quando ele começava a pregar, o pessoal chorava, né? Mas cada um é de um jeito, cara. Não sei que os dois foram santos, nenhum dos dois foi santo pelo seu temperamento. Os dois foram santos por corresponderem a Deus do jeito que eram. Amém. Né? Então, esse é o que eu desafio. Com o temperamento que cada um tinha. Esse que é o segredo do pacote, do negócio. Né? Eu tenho que aprender a ser santo respondendo sim a Deus do jeito que eu sou. Pode ser que ele dê uma arrumada aqui e outra ali, né? E dá. Mas ele não vai me fazer virar outra pessoa. Então, eu não tenho que virar outra coisa. Né? Padre Antônio, eu já vi muita gente refutar, até católicos, esse versículo. Peraí. Orar em toda circunstância, tem que ter alguma coisa aí. Olha, eu sou mãe, eu trabalho fora, eu lavo roupa, eu cozinho. Então, como é que é? Orar em alguma circunstância. Então, eu já vi gente refutando mesmo, dizendo que isso aí... olha aqui, São Paulo, tudo bem, eu gosto do Senhor, mas eu não entendo isso aqui. Jesus diz orar sempre, né? Só que a gente tem que tomar cuidado com... Primeiro, orar em todas as circunstâncias significa que nenhuma circunstância é ruim para rezar. Então, precisou, reza.
né? Até no meio de uma conversa como Santa Escolástica. Exato, precisou, reza. Então, orar em toda circunstância Precisou, significa reza. que não existe circunstância na qual a oração não seja algo bom, certo? Depois, orar em toda circunstância, ou orar sempre, significa um empenho na oração no qual, de alguma maneira, a oração deve perpassar todo o meu dia. Ou seja, eu não posso viver o meu dia desconectado de Deus. O que não significa que eu vou conseguir manter uma atenção consciente a Deus 24 horas por dia. Sei lá, você é advogado, você tem que conversar com uma pessoa, ver, possivelmente naquela hora, a tua atenção consciente vai ser toda para aquela pessoa, óbvio. E aí temos que entender algumas coisas. Primeiro, é preciso que eu tenha momentos diários de dedicação exclusiva a Deus em oração. E aí friso a palavrinha exclusiva. Porque isso é uma das coisas que a gente está percebendo que está difícil de acontecer. Ah, Padre Antônio, não dá não, sabe? Enquanto eu estou lavando a roupa, cozinhando, eu vou ouvindo louvor, então... Exato. Então eu vou rezando o texto enquanto eu estou trabalhando, eu vou ouvir a palavra do dia enquanto eu estou indo para o trabalho. Tempo só para orar não dá, não. Todas essas coisas, ok, tá bom, faça. Mas é preciso que se tire um tempo, que se dedique um tempo de exclusividade para Deus. Porque é esse tempo que vai garantir que ao longo do dia eu possa voltar para Deus. Quem diz, eu não paro para rezar assim durante um momento, não, mas eu lembro de Deus o dia inteiro. Olha, você está indo por um péssimo caminho. Se você parar um tempo para estar com Deus, ao longo do dia, eu tenho certeza que você vai lembrar dele muitas vezes e a sua lembrança vai trazer você de volta àquela presença que você buscou no seu momento de oração. Se você não para falar com Deus um pouquinho que seja ao longo do dia, exclusivamente, essa sua lembrança dele pode até ser uma lembrança, mas não vai ser uma lembrança de qualidade. Não vai ser o bastante para manter o seu coração ancorado em Deus. Não vai te dar recursos para que você tenha, na presença de Deus, a ajuda que você precisa nos momentos do dia a dia. Vai ser só uma lembrança. Às vezes até um pedido de socorro, estou naufragando, mas a gente não pode viver naufragando, né? Então, primeira coisa, dedicar alguns momentos do dia exclusivamente a Deus. Não fazendo outra coisa. Já imaginou numa casa de família, né? Aliás, eu já não preciso nem imaginar muito não, porque eu já vi situações assim, né? O marido, que a esposa quer conversar com ele, marido, quero falar com você. E ele está lá falando, não, pode falar, estou te ouvindo. Não, mas eu quero conversar. Não, mas eu estou te ouvindo, não vou parar aqui não. Ou a mesma coisa a esposa, né? Ou então o filho, mãe, preciso falar com você. Fala, meu filho, eu estou resolvendo aqui. Qualquer pessoa em casa reclamaria disso. Eu já ouvi muita gente reclamar disso. Reclamar de que o outro não está de verdade presente. É isso que a gente faz com Deus. Senhor, olha, eu quero falar contigo, mas eu não quero perder muito tempo não, tá? Então, eu estou falando contigo que eu estou fazendo aquilo ali. Vai falando comigo aí, ou então, olha, vai recebendo a minha oração, mas eu não posso parar. É isso que às vezes a gente faz um com o outro. Você acha que um relacionamento caminha bem quando está acontecendo? Como é que o nosso relacionamento com Deus caminharia bem se a gente vivesse a nossa vida de oração desse jeito? Então, todos os dias, parar um tempo para estar com Deus. Ao longo do dia, lembrar-se ou dar atenção consciente a Ele. E isso pode acontecer de mil maneiras. Uma maneira que eu acho legal, que antigamente todo mundo sabia fazer, hoje em dia talvez, seria consagrando ao Senhor as etapas do dia que vão chegando. Uhum. Quando eu dedico a Deus, quando eu consagro a Deus uma etapa nova do meu dia, pode ser que durante aquele tempo eu não esteja o tempo inteiro conscientemente lembrado da presença de Deus, mas o meu coração fez uma intenção. Eu transmiti ao Senhor um desejo e aquilo conta muito para Deus. Então, por exemplo, uma pessoa que faça as orações diárias dela ou o seu tempo de dedicação ao Senhor exclusivo na parte da manhã. Ok, saiu de casa.
vai começar o seu trabalho. Senhor, eu tenho um tempo de trabalho agora que eu dedico ao Senhor de todo o meu coração. Que esse tempo seja para a tua glória, que ele seja para a minha santificação e que eu possa fazer bem a outras pessoas. Quero transformar esse meu tempo de trabalho num louvor ao Senhor de todo o meu coração. Não precisou de 30 segundos, né? Mas eu fiz uma intenção de coração. Eu vou trabalhar com esta intenção. Esta intenção vai estar presente durante todo o trabalho, mesmo que eu não possa estar atento de maneira consciente a Deus fazendo, sei lá, por exemplo, a oitiva de uma pessoa que está me dando ali uma coisa que eu vou escrever, uma peça de um processo. De alguma maneira eu estou mantendo a minha conexão com Deus e estou transportando por aquela oração de entrega, de dedicação, de consagração, de oferta, eu estou transportando a minha busca de Deus do momento de oração para aquele momento de trabalho. Então, isso de algum momento é orar em toda circunstância. Aí, durante o dia, nos momentos em que eu estou lembrado conscientemente de Deus e posso, aí eu vou conversar com Ele, vou fazer jaculatórias para lembrar, né, da presença dele no meio de alguma situação. Né, eu estou trabalhando entre uma tarefa e outra, eu posso fazer uma jaculatória. Pronto, eu estou lembrando do Senhor ali. É uma maneira de fazer essa oração em toda circunstância, em todo momento. Há uma prática bonita, eu não sei se para todo mundo, né? Em algumas famílias católicas, né, Padre Antônio, de fazer uma muito pequena oração antes das refeições, né? Bom, se você pensa nas orações de dedicação, de consagração antes de cada tarefa, uma das tarefas também é comer. Então, ótimo. Você pode fazer em casa com a sua família e aí você pode fazer de uma maneira ou sozinho no seu trabalho. Sabe quem come sem rezar são os bichinhos, né? O porquinho, a vaquinha, todos eles comem sem rezar. Mas tirando isso, né? E aí eu consagro a Deus aquele meu momento. Né? Tão bonito, porque né, São Paulo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, tudo fazei em nome de Cristo Jesus. Então, pronto. tá lá. Né? Então, você não precisa fazer isso de maneira... Né? Tá no meio do shopping, né? Em nome do Pai, do Filho, nós vos damos graças, Senhor Deus, amém, amém. Não precisa de tanto, né? Mas não, assim eu não faço, não. Mas eu não tenho nenhuma vergonha de fazer em nome do Pai. Claro que não tava. Faço vergonha, com a maior tranquilidade. Vergonha é roubar. E todo mundo que está roubando não tem vergonha, né? Agora, não tem vergonha nenhuma de fazer nada. Não. Mas você está fazendo a entrega daquele ato, a oferta daquele ato. Então, olha que coisa legal, Laura. Um ato feito com uma intenção, a intenção dá a cara daquele ato. Se eu digo uma coisa sem a intenção de te ofender, ainda que eu tenha te ofendido, por exemplo, e depois eu entendo que aquilo... Laura, eu não tive a intenção. Ok, tá bom. Ou então, se eu faço uma coisa, ainda que seja uma coisa pequena, com uma intenção de te agradar, né? Quando a gente era criança, a gente não dava presente para os pais da gente com o dinheiro deles, né? Mas a intenção era dar o presente, e eles não ficavam todos felizes. Pois é, a intenção faz toda a diferença. Uhum. Quando um cristão aprende que ele pode fazer a oferta de cada ato do dia, a intenção de que aquilo glorifique a Deus, seja para a sua santificação, possa fazer bem a alguém, a gente descobriu um caminho muito legal de manter a nossa união com Deus. Agora, é claro que uma coisa que eu faço dedicando a Deus, enquanto eu estou fazendo, se eu fizer de um jeito que não é legal, poxa vida, como é que eu dediquei isso a Deus? Estou fazendo de qualquer jeito. É verdade. Né? Então, eu acho que é um instrumento legal para quem quer viver essa dimensão da oferta e da oração contínua. Existem mil outras maneiras de se manter em estado de oração. Os orientais, os cristãos orientais, têm o que a gente chama de oração de Jesus, né? Que é uma oração, uma invocação, na verdade é o que a gente chama de jaculatória, né? Jesus, Filho do Deus vivo, tem piedade de mim, pecador. E de tanto você repetir isso, se torna como se fosse um fundo musical da sua alma.
Enfim, tem 1 milhão de possibilidades, mas eu acho que para a gente que vive uma vida mais agitada e tal, essa lembrança, eu preciso ter um tempo de dedicação exclusiva a Deus por dia. 10 minutos, mas é para Ele. Depois, eu posso ofertar, dedicar, entregar a Deus, consagrar a Deus cada etapa do meu dia. E depois, quando eu puder ter uma atenção consciente a Deus, eu posso fazer uma pequena ejaculatória, eu posso conversar com Ele, pronto. Agora, mas isso é muito... Não, isso depende do desejo de cada um. Oração tem a ver com desejo. Quem deseja muito, reza muito. Quem deseja pouco, reza pouco. Fácil desse jeito. Né? Aliás, não sou eu que digo isso, é Santo Agostinho. Né? Então, como é que está o meu desejo de Deus? É isso que vai... Porque eu vou ter tempo para aquilo que é prioridade para a minha alma. Se o meu desejo de Deus é verdadeiro, é intenso, vai ter tempo, eu vou dar um jeito de lembrar dele. Caso contrário, eu posso até ter tempo, que aliás é o mal da gente, né? Todo mundo diz, eu não rezei porque eu não tive tempo. Dizem que no dia do juízo final vai ter um anjo especialista em passar no telão, né? A verdade sobre essa história do eu não tive tempo. Não. E aí o anjo vai passar lá. A gente vendo meme no Instagram. Pô, você não teve tempo mesmo? Mas foi falta de tempo mesmo? Não foi. Né? A gente vai ver que não foi. Então, talvez seja falta de amor, né? Falta de desejo de Deus. Mas de tempo não é, não. Padre Antônio, a segunda parte desse versículo fala algo bem específico, uma oração específica nossa. Primeiro ele fala, então, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Então, me toca assim, né? Primeiro a palavra perseverar e confirmando tudo isso que o senhor falou, e aqui, aí agora, num enfoque específico, né? Que é a oração de intercessão, né, Padre Antônio? Sim. São Paulo está dizendo, orai por outros. Isso, né, ser na oração, ser ponte para aproximar outros de Deus, é a oração que a gente chama de intercessão. Engraçado, né? Tem orações que elas têm algo tão... não sei qual é a palavra. Elas são tão capazes de transformar a gente que elas podem dar nome para a gente. Por exemplo, oração de intercessão. Eu posso, se eu aprender a importância disso, eu posso me tornar um intercessor. Oração de adoração. Se eu descobrir a beleza disso, eu posso me tornar um adorador. Uau. A oração, ela tem o poder de transformar a gente nela. Então, o intercessor é alguém que constantemente carrega no coração outros e os leva à presença de Deus. O mais perfeito intercessor, Jesus. Ele não carrega alguns outros, ele carrega todos no coração. E todos ele carregou a presença de Deus. A Bíblia diz na carta aos Hebreus que ele está eternamente, continuamente, intercedendo por nós. Intercedendo, né? Por todos. Né? Então, o intercessor é Jesus. Né? E nele todos somos intercessores. Jesus fez de nós participantes da sua missão. Então, a nossa missão é nos unirmos à intercessão dele. E o que São Paulo está dizendo aqui olha, ore por outros. Há tantas pessoas que precisam da sua oração. Ser um intercessor, aprender a carregar no coração outros. Algumas pessoas falam assim, mas eu já faço isso pela minha família, portanto, alargue isso. Né? Deixe que o Espírito Santo mostre, talvez ele mostre para você pessoas por quem você nem imaginava que você pode orar. Depois, algumas pessoas perguntam, padre, que oração eu posso fazer por essa pessoa ou por aquela? Como se houvessem quase que palavras mágicas, que não tem. Só tem uma coisa que não pode faltar quando a nossa oração é por outros, ou seja, quando a gente está intercedendo: compaixão. Eu posso não saber o que dizer,
Mas se o meu coração está quebrado de compaixão por alguém, Deus entendeu tudo. Deus entendeu tudo, né? Por isso, eu não posso rezar por alguém enquanto, por exemplo, eu estou julgando essa pessoa. Porque enquanto eu julgo, eu acho que ela tem esse problema, ela tem esse defeito, está faltando isso, está faltando aquilo. Mas como é que eu vou ter compaixão de alguém de quem eu estou sendo juiz? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, se você tem a missão, a tarefa hoje de interceder por alguém, começando por aqueles que são mais próximos e que estão sempre na nossa lembrança, por exemplo, um filho, lembra disso. Como é que eu posso orar por esse meu filho agora se eu estou julgando a ele no meu coração? Não, vou abrir mão de julgar. Senhor, a minha tarefa não é julgar, a minha tarefa é te apresentar. Ah, tem motivo, não tem, eu não sei, mas eu sei que essa vida é preciosa e muito mais preciosa para ti do que para mim. Vem socorro, toma nas tuas mãos. Eu te apresento essa vida tão amada. Olha por ele, olha por ela, Senhor. Faz o que eu não posso fazer. Senhor, eu já falei tanto com esse meu filho, com essa minha filha, e os meus argumentos não foram o bastante e nada mudou. Como Santa Escolástica, agora, Senhor, eu vou dobrar minha cabeça diante de ti e vou orar por essa pessoa. Eu a amo demais. Então, pode mais quem ama mais. Então, Senhor, o meu amor por essa pessoa, cheio de compaixão, eu coloco diante de ti, vai em socorro dela. Pronto. Padre Antônio, o senhor sabe muito bem disso, a gente aprendeu com a Doris, quando a gente estiver passando um momento muito difícil, alguém da família, a gente sempre interceder assim, Senhor, como eu estou orando agora, né, pela minha sobrinha, por todas as pessoas, por todos os jovens, por todas as mulheres que estão passando o mesmo que ela, porque no momento que a gente é compungido, tocado de compaixão, a gente coloca junto todas as pessoas que estão passando pela mesma situação, por aquela que a gente está intercedendo. E isso funciona também quando a gente está passando por uma situação complicada. Está passando, né? Lógico. Então, por exemplo, e eu conheço pessoas que vivem isso de um jeito tão bonito, né? Eu tenho pessoas conhecidas que fazem hemodiálise ou fazem quimioterapia, né? E que às vezes conversam comigo, já que eu estou lá, eu vou evangelizar, né? E que enquanto estão ali no lugar da quimioterapia, estão rezando pelas pessoas que estão ali, porque a pessoa diz, eu conheço a Deus, Ele me fortalece, mas tem gente ali que não conhece, tem gente ali que não crê, então eu peço para o Senhor tocar o... Então, quando eu passo por alguma situação que me faz tocar muito de perto a minha fragilidade, eu entendo melhor aquela dor e eu acabo entendendo melhor todo mundo que passa por aquilo. E aí eu posso também orar por essas pessoas, né? E de alguma maneira isso faz bem até para mim mesmo. Né? Essa comunhão na dor, essa comunhão no sofrimento, acaba fazendo até a nossa dor ser um pouquinho menor. Então, fazer essa experiência, né? Você está passando por alguma cruz que fere você, que machuca você. Senhor, tanta gente passando por isso, que talvez não tenha esse sustento que eu tenho na minha fé. Tem misericórdia dessas pessoas. Olha por elas também. Visita cada uma delas também. Então, transformar também a nossa dor em instrumento de compaixão. Né? Quando a gente passa por algumas coisas, depois a gente ouve pessoas passando por aquilo, a gente pensa lá dentro da gente, eu sei exatamente como é que é isso. A gente entende a dor do outro. E a gente pode transformar isso em oração. Né? A compaixão transformada em oração é intercessão. Né? Eu sei o que essa pessoa está vivendo, eu já tenho vivido isso, eu sei o quanto é difícil. Senhor, olha por ela, tem misericórdia dela. Então, a única coisa que não pode faltar numa oração por outros é compaixão. Me lembrei agora com isso que o senhor falou, Padre Antônio, uma reunião de conselho da comunidade Bom Pastor, alguns anos atrás, uma pessoa falou assim, olha, Doris, eu não vejo mais jornal. Não vejo mais, não. Aí a Doris falou, que pena, minha irmã. Você deveria ler e a cada notícia terrível, orar, fechar teus olhos e fazer uma oração por aquela situação. Isso sempre vem à minha memória,
é uma outra forma de você ver o noticiário, né? Sim. E de você ouvir... Você não deve passar o dia vendo jornal, Não, senão não. no final Só do fica dia doida. fica doido. Como jornalista eu falo isso. Agora, saber das notícias, de modo especial, porque não adianta a gente tentar ficar numa bolha, isso também não... Cristão não foi feito para ficar em bolha, né? A gente tem que saber o que está acontecendo. Óbvio que tudo a gente não tem como interferir, aliás, a maioria das coisas não tem. Mas a gente tem como interferir pela oração. E lembrar disso, a minha reação àquelas notícias pode ser uma indignação superficial, uma tomada de posição por isso ou por aquilo, ou pode ser, Senhor, tem misericórdia, Senhor, a gente não está se entendendo mais, Senhor, os homens estão perdidos da tua vontade, da tua palavra, e aí a gente reage diferente. Um cristão é chamado a reagir assim, em primeiro lugar. Ser só mais um tomando partido, ser só mais um com uma indignação que às vezes é muito seletiva, né? Ser só mais um que é indignado com o que acontece de errado lá, mas que às vezes está fazendo coisa parecida aqui, né? Isso não cola, né? Agora, mas é a reação imediata da maioria. O cristão é chamado a reagir com Deus, reagir segundo Deus, né? Então, peraí, isso aí chegou até mim, para. Senhor, o Senhor é maior do que tudo isso, todas essas coisas vão passar, a tua palavra não vai passar, o Senhor é soberano, o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor, e por aí vai. Então, saber transformar as notícias em oração, me parece que também é uma grande necessidade para a gente no tempo de hoje, em que as notícias pressionam demais a gente. Por onde é que eu saio dessa pressão? Para cima, orando. Né? Imagina, eu gosto de imaginar, né, quando a gente está na vigília pascal, na leitura do livro do Êxodo, que fala, na frente o mar vermelho, aqui o deserto, atrás o exército do faraó. E aí? Né? Olha para a direita, olha para a esquerda, olha para onde é que eu olho? Olha para cima, olha para cima. Né? Na vida da gente está assim, nós somos muito pressionados de todos os lados. Para que lado eu olho? Olha para cima. E... Padre Antônio, olha para cima, especialmente às vezes, né, pelo nosso WhatsApp da comunidade, a gente recebe assim muitos pedidos de oração e às vezes, uma vez estávamos com outras pessoas e alguém, na sinceridade, espontaneidade, não, chega, não aguento mais tanto pedido de oração. Então, assim, nessa hora a gente parar um pouquinho como santa escolástica, porque às vezes acontece isso. O Senhor, isso deve acontecer com o Senhor de uma forma assim, se conosco, né? Vem isso, imagino com o Senhor, que é padre, porque há uma tendência nossa de colocar, né, para o padre, ora por mim, ora por mim, ora por mim, né? Então, assim, nesse momento, a gente parar um pouquinho, porque senão a gente corre o risco de... dizer mesmo, como aconteceu, né, naquele momento eu vi, não, chega, não aguento mais ouvir pedido de oração. Olha, pedidos de oração não podem ser uma pressão, a gente também não pode, porque eu acho engraçado agora quando o pessoal pede oração, gente, reza, eu tô com uma pessoa doente aqui, aí todo mundo bota aquele emojizinho assim. Queridos, olha, vou contar para vocês uma coisa. Colocar na internet assim não é isso rezar. Não é oração. Até porque você sabe que esse negocinho não é de oração, né? É aquele high five, né? Dizem que o original não era para ser de oração. A gente colocou como oração. Assim como aquele não é louvor? Não, high five, aquele negócio. Ei, né? Aquele negócio. E aí pronto, né? Mas, então, isso daqui não é rezar. Irmão, reza por mim. Ok. E não, você falou ok, agora vai, meu filho. Agora, o modo de fazer isso, né? Obviamente, há coisas que mobilizam mais a gente. Sim. E aí, por essas coisas, a gente tem que ficar com... Senhor, tem misericórdia. Senhor, vem em socorro. No seu momento de oração diário, dá uma paradinha. Senhor, pessoas pediram a minha oração hoje, eu encontrei pessoas hoje que precisam das minhas orações. A gente está com uma vida sobrecarregada, a gente não lembra de tudo, a gente não... Senhor, vai ao encontro de cada uma delas, o Senhor conhece a necessidade de cada uma, o Senhor sabe do que cada uma precisa. Pronto, já funciona. O que não pode é fazer e esquecer, entendeu?
Então, trazer as pessoas no coração, isso é intercessão, isso é orar por. De fato, dependendo da situação, não dá para você lembrar nominalmente de cada... Mas isso não quer dizer que você precise ficar indiferente. Não, Senhor, há pessoas doentes, eu sei o quanto essas pessoas contam, que o teu amor cerque a cada uma delas. Faz isso, Senhor, tem misericórdia, olha por... Pronto. Né? Então, o que não dá é para ser indiferente. Né? Não quero saber, como se não coubesse a mim. Não é por aí. Né? Agora, veja, São Paulo está dizendo súplica por todos os cristãos. Então, não é só uma coisa pontual, mas também por aqueles de longe, né? Pessoas que eu não conheço, né? Mas que precisam das nossas orações, precisam que o corpo de Cristo, que é a igreja, tenha essa seiva de amor e de compaixão fluindo o tempo inteiro. Quando a gente ora, intercede, mesmo por aqueles que a gente não conhece, que estão longe, a gente nunca viu, nunca vai ver, é como se o sangue estivesse correndo nas veias da igreja. Amém. E o Espírito Santo faz isso chegar muito mais longe. Então, compromisso com oração, desejo de Deus, compaixão por aqueles que precisam de oração, crer que eu posso não ter as palavras mais bonitas, mas crer que vai poder mais quem ama mais. E por isso, se eu derramar amor diante de Deus na minha oração por aqueles por quem eu estou rezando, isso não vai passar em branco. Acreditar nessas coisas é fundamental. O Papa Francisco, me lembrei dele agora, ele sempre no final ele dizia, não se esqueçam de orar por mim. Rezem por mim, rezem por mim. No final das contas, é como se ele quisesse lembrar para a gente, todos nós somos mendigos precisando de ajuda. Todos, o Papa também. Todos precisamos de ajuda. E uma das formas da gente demonstrar misericórdia uns pelos outros é rezando uns pelos outros. Então, não vamos perder esse hábito, né? Não. E vamos ser intercessores. Vamos ser intercessores. Pessoas que abraçaram essa tarefa, essa missão. Né? Isso faz parte de mim. Eu não rezo pelos outros eventualmente. Eu carrego muitas pessoas sempre no meu coração e quando eu entro na presença de Deus, eu as trago ao Senhor e as coloco diante dele. Isso é ser o intercessor. Repete aquilo que o senhor falou, foi tão bonito. Nessa hora o sangue percorre e vai passando quando eu intercedo. O corpo de... A igreja não é o corpo de Cristo? Pois então, o corpo vivo tem sangue jorrando nas veias. Amém. O corpo vivo tem sangue. Né? Agora, o sangue, né, a vitalidade da igreja tem a ver com os cristãos serem pessoas orantes. Amém. Né? Esse corpo, que é o corpo de Cristo, ele está vivo e está saudável na medida em que cada membro se fortalece na oração. Portanto, quando eu faço isso, quando eu intercedo por outros, esse fluxo de vida vai Amém. correndo na igreja. A igreja pode entrar num quadro de inanição se os cristãos, que são seus membros, se descuidam de orar. Então, oremos para que a igreja seja um corpo saudável, vivo, né, capaz de realizar tudo o que é preciso. Mas o que faz essa vitalidade jorrar é a nossa oração. Amém. Vamos fazer isso. Vamos. Né? Beleza? Gente, um abração, terminando a nossa conversa, senão estica muito, o pessoal vai embora. Laura, vamos lá. Então, olha, hoje eu vou fazer assim por você também. Amém, tá bom? Gente, Deus abençoe Amém, muito. Tamo junto, com a graça de Deus. Olha, hoje eu vou fazer assim por você também, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe, gente. Até logo. Amém. Tchau, tchau. Tchau, irmão.